Ih, pastor, eu me aposentei, você acredita? Sou um policial se aposentado. então agora eu posso falar. Então, já que é Me aposentado, aposentei em outubro do ano passado. eu posso falar um pouco disso, Depois de porque 23 anos de polícia. tá, é uma profissão, uma área que eu aprecio muito, certo? Na verdade, 3 profissões me encantam. Policial, médico e professor. Para mim são as 3. A minha também. Entendeu? Para também. mim são as 3 profissões que deveriam ser as mais remuneradas com mais significado. Muito melhor, certo? por exemplo, o professor, né? O médico ainda ganha bem ali e tal. Sim. O policial não tanto, mas o professor acho que é o menos favorecido. Então eu queria falar um pouco desse humor. Você que, né, já teve que lidar com isso à frente, né? Nós sabemos como o Rio de Janeiro se encontra em algumas pessoas, principalmente capital. Então eu queria perguntar a você, com conhecimento de causa, e agora mudando um pouquinho, depois a gente volta para o empresário, mas eu acho que muitos policiais precisam ouvir isso. O índice de suicídio é grande. Muito grande. Você está entendendo? A pressão é extrema, sai e não sabe se vai voltar. Um beijo na esposa pode ser o último beijo, ok? E o humor, e aqui agora nós vamos para o humor mesmo, que não tem nada a ver com brincadeira, nada a ver com sorriso, tem a ver com a preparação do indivíduo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque pouco se fala, as pessoas comentam sobre a situação, mas é uma verdade muito grande. Como é que é isso? Como é que é estar nesse ambiente? Pastor, assim, eu entrei na polícia em 2001, né? Fazendo a Cadepol, na Academia de Polícia. Era um sonho meu, né? Eu sempre estudei, né? Em colégio público, mas consegui êxito em 11 concursos públicos e um desses foi a Polícia Civil, né? Eu passei nos 5 cargos que abriram no meu concurso em 2001 e estava começando aquela questão de delegacia legal e tal. E eu fiquei 3 anos no Core, né? Apesar da gente ter uma galera ali, que a gente tentava viver com um pouco mais de humor por causa daquela pressão, não tinha nada de engraçado, né? O Core, por exemplo, na época da morte do Tim Lopes, né? Na época da... Sim. O senhor lembra dessa época? Do Elias Maluco e tal? Lembro. Eu estava naquela operação que aparece lá o Fantástico, aquele monte de gente correndo lá. Eu passei, acho que 2 dias no Complexo do Alemão, porque tinha que prender o Elias Maluco, né? Então a gente fazia várias incursões, às vezes final do dia, para poder tentar achar lá o corpo do Tim Lopes, enfim. Era uma tensão muito grande, né? E você tá no teu plantão ali, porque o Core funciona um pouco diferente das delegacias normais, né? Você está num ambiente como se fosse algo muito militar, né? Você está ali fardado, deitado na tua beliche, esperando acontecer algum problema, né? Porque a gente é acionado após algum problema, né? Tinha um problema, uma viatura encurralada, ou casos como esse de operações maiores, que precisava da parte especializada em operação que éramos nós do Core, era um nível de tensão muito grande, como o senhor falou. A gente está ali no alojamento, mas não dá para relaxar 100%, né? Embora tenha uma brincadeira, né? Uma questão mais, às vezes, lúdica ou não, um bate-papo, mas a qualquer momento podia tocar a sirene e você ter que botar o coturno, entrar na viatura, sem saber se vai voltar, né? Para salvar um colega que uma viatura ficou, né, encurralada, ou uma operação previamente organizada, como era algumas dessas lá da questão do Tim Lopes, né? Então, assim, lidar com o humor nessa situação é muito difícil, né? Mas mesmo assim, eu sou uma pessoa um pouco mais séria, mas eu tentava quebrar, estava na viatura, todo mundo ali tenso, puxava brincadeira, falava um apelido de alguém para quebrar, porque como a gente consegue um pouco mais fazer uma leitura, né? Porque assim, nem todo mundo estuda isso. Eu sempre estudei isso, né? Hoje eu me tornei especialista em desenvolvimento humano, mas eu já estudava isso na minha época antes, quando eu estava para entrar para a polícia, já gostava de estudar sobre isso. Então a gente consegue fazer uma leitura. E nada melhor do que você que está fazendo aquela leitura, que a tensão está alta, nada que você vai tirar a atenção, mas diminuir a tensão. Okay. E aí puxa uma brincadeira, fala um apelido, fala uma graça, e aí a gente reduz um pouco aquela adrenalina, porque é melhor você ir para um momento desse de combate com muita atenção e menos tensão, né? Ok. Bom, inevitavelmente, um ambiente como esse é um ambiente que ele é adoecedor. Sim.
Certo, Ficar você... muito tempo no core é muito complicado. Okay. É diferente de você estar numa delegacia ali, fazendo registro, vai numa operação do core, era todo plantão, era tensão. Então, você tinha algo que você fazia, alguma coisa, certo? Fora, para jogar um pouco dessa tensão, alguma coisa que melhorava, né, a sua... como é realmente isso. Removia a sua tensão, sabe? Aquele local que você vai fazer alguma coisa, alguma atividade que você usava meio como uma terapia para te ajudar a lidar com isso. Nesses momentos que a gente ficava ali esperando a bomba explodir, né? Não, eu tô dizendo... A gente... Não. Se o senhor fala do plantão que o senhor diz? Não, fora. Fora do plantão. Não, eu saía, uma vez por semana eu fazia isso, ou eu tinha esse tipo de atividade. Na minha época, pastor, eu tava querendo estudar para delegado, né? Então, eu estudava nas minhas folgas, né? Então, eu estava fazendo cursinho, estudando, e isso tirava a minha cabeça, eu botava a cabeça nos estudos, e aí não dava para eu ficar, trabalhava um dia, 24, 7, 2, esses 3 dias, pensando nas 24 horas que passaram, nas próximas que iriam vir. Né? Então, o ideal era a orientação até da parte lá do corpo diretor, é que a gente, nesses 3 dias de folga, realmente fosse tentar tirar folga. Curtir quem tem que curtir, viajar em pequenos lugares para quem tem que viajar. Eu ia estudar, porque eu estava realmente focado para estudar. Então, eu estudava e isso tirava a minha cabeça do que passou e do que poderia vir. Né? Tá certo. Isso era uma forma de eu tirar a atenção dos tá dias. Certo. Bom, envolvido com isso, eu trabalho com família, você chegou para mim... Como uma família. Esse ambiente, certo? Que é um ambiente desafiador. Eu já vi muitos casos de pessoas me relatarem que encontravam um pouco de dificuldade com a disciplina do ambiente, com a rigidez do ambiente, e que involuntariamente, inconscientemente, acabava conduzindo um pouco disso, resíduos disso, para dentro de sua família. Às vezes no tratamento com seu filho, violência, no tratamento com a sua violência esposa. Realmente isso é uma realidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso é importante para as pessoas. Pastor, era difícil de você se desconectar, né? Eu vou dar um exemplo para o senhor, né? Eu entrei na polícia em 2001, porém, em 97 eu já estava nessa área, né? Eu era militar há 7 anos, então é uma questão, não é toda essa violência como a polícia, mas é um tipo de rigidez, né? Então não é um trabalho normal, né? Depois dali, eu fui ser agente penitenciário do DEGASE, que é negócio de menor infrator. Então, dali depois fui para a polícia. Então, toda essa carga emocional, né? É isso aí. Eu levei para minha família, para dentro da minha casa. Um dos problemas que nos levaram ao nosso divórcio foi essa questão, né? Dessa violência que você vive na rua e o linguajar, a forma de agir. É difícil você desconectar isso. Não existe um trabalho na polícia para te cuidar para que você chegue em casa e deixe tudo lá fora, né? Então você acaba agindo com a tua esposa, com o teu filho, de um linguajar mais pesado, uma mão mais pesada, porque tu tá ali na vida para sobreviver nos teus plantões, né? Então como é que você desconecta? Vou deixar tudo aqui, vou entrar agora, eu sou um marido super calmo, pai super amoroso e tal. É difícil, né? Então, eu já vi muito, eu te fiz essa pergunta, porque eu já vi uma narrativa, né, muitas narrativas fora desse ambiente aqui, que eu tenho liberdade até para expor você a um ambiente desse de resposta, porque nós temos um nível alto de amizade, de relacionamento. Mas hoje você diria que muitos relacionamentos familiares de policiais precisariam, né, de uma ajuda, de um programa de política pública que atendesse essa demanda? Total. O índice de divórcio é muito grande, né? É muito grande na polícia. Não tem um número disso, mas da época que eu vivia, a gente via, né? Muita gente se separava e tal. Quando eu me separei, eu já estava um pouco menos nessa pressão de rua e tal. Eu estava numa delegacia mais tranquila, tirando o meu plantão, mas toda essa carga, para onde foi? Né? 3 anos de core, 3 anos dentro do Padre Severino. São questões que em nenhum momento eu tratei isso, né? Então isso desaguava lá na frente, né? Por mais que eu tivesse, no período que a gente se separou, eu já não estava nessa tensão de core, de operação em favela, mas da onde
eu tirei isso tudo que eu absorvi e continuou comigo, né? Então, isso deixava essas questões, né? Dessa violência verbal, o jeito, porque assim, eu não estou justificando, né? Nenhum tipo de agressão é bom, é correto, principalmente contra mulheres e a esposa e filho, nada, né? Mas essa carga, ela vem. Ok. E geralmente você descarrega onde? Quando chega em casa, né? Ok, numa linguagem mais pesada. Tu sai de um nível de tensão. Uma cobrança mais, né? Porque tu sai da delegacia, tu já tá preocupado, será que eu vou chegar em casa? Porque pode ter assalto, a gente tá no Rio, né? Então, pô, será que eu vou chegar em casa? Pô, troquei tiro o dia inteiro, tô bem. Agora eu vou pegar meu carro e vou pra cá. Não, calma aí, né? Tu ainda tem esse pedacinho pra cumprir, né? Até chegar em casa, tô no Porto Seguro, é complicado. Bom, então, acho que como você falou de política pública, deveria ter muito, demais, assim, demais. Para cuidar do policial. Isso a gente vê em filmes, né? Lá de fora a gente não tem exata noção de que é, mas tu vê muito isso em filmes, né? Realmente não existe esse cuidado, né? Com o policial, no sentido de, cara, vamos ter um programa paralelo a isso para ir cuidando dele, não esperar o cara ficar doido para atender ele, né? Como acontece. Né? Eu entendi. Um trabalho preventivo não tem, não. Até na minha época não tinha. Bom, vamos voltar então, certo? Para toda essa estrutura sua. E no meio disso tudo, ok? Dessa carga, desse ambiente, Sim. da crise que acabou atingindo a família. Uhum. No meio disso tudo, você tem um encontro com Jesus. Com Jesus. Certo? E eu queria que você falasse um pouquinho como isso acabou afetando o Alex. Nossa. A mudança, sabe? Que eu quero tratar o humor com você, não como uma piada com um sorriso, mas com um equilíbrio de alguém que viveu o extremo da ponta de lá, certo? Agora, né, vivendo. Fala um pouco sobre isso, Alex. Emocionalmente, né, quando eu me pego pensando nisso, isso me faz muito mais chorar, não de tristeza, mas de felicidade, de ver assim, caraca, como é que Jesus me achou, cara? Porque assim, eu nem posso falar aqui em público tudo que eu já fiz na outra vida, de 2017 para trás, né? E lógico que isso era levado para dentro da minha casa, né? Então isso ocasionou numa separação muito difícil, né? Nenhuma separação deve ser fácil, mas a que eu vivi foi muito difícil. E eu entendi depois, né? Eu lembro bem, né? Eu conversei lá com o Alex, com o Detone, que são amigos nossos. Pô, eu queria conhecer o pastor e tal. E aí eu conheci o senhor, foi até lá na Gênesis. E aí logo depois, né? Em fevereiro eu cheguei a vir aqui na igreja, ainda estava naquelas brigas de final de casamento. E aí no carnaval a gente tem uma briga séria. E aí a gente separa, e aí eu falo, pô, Alex, eu preciso falar com o pastor precisa me ajudar. O senhor, eu sempre o via, né, como alguém, e autoridade em família. Eu falei, pô, o pastor vai salvar meu casamento, né? Aí eu vim aqui naquele sábado chuvoso, aí jantou eu, você, a pastora Mary e tal. E aí você disse para mim, eu não esqueço nunca mais, né? Cara, vai vivendo a sua vida, quando você puder vir ao culto, você vem. Eu vou tentar te ajudar, mas eu não posso interferir com a sua ex-esposa, esposa, porque eu não conheço o que aconteceu. Então eu preciso te conhecer um pouco mais, até para não entrar nessa, né? E vou aqui para te defender, e você está com muitas coisas que eu não posso te defender. E aí, aquele encontro, assim, eu tenho até o vídeo, né? Até naquele evento que nós fizemos, a virada, eu cheguei a botar o vídeo lá, eu no carro chorando, chovendo, né? Para vir encontrar o senhor, mas com uma esperança enorme de que, caraca, o pastor vai consertar meu casamento. E a gente foi tentando, você lembra aí? O senhor ficou me levando para viajar, a gente viajou para caramba. Dia dos Namorados de 2018, a gente passou junto, lá no Paulão, o senhor fez um vídeo comigo, enfim. Não tinha acesso pelo lado de lá, e aí eu continuei, fui para Israel, enfim. Fui buscando, participei dos eventos que tiveram aqui, né? Aqui no sítio do senhor. E eu tentando buscar, não conseguia. E aí eu comecei a perceber que, assim, eu não ia conseguir, né? Aí, 1º de agosto de 2017, eu me batizo aqui no
no seu sítio aqui, né? Na área de batismo. E aí começa o meu trabalho de conversão, né? E aí eu comecei a entender, bem, 2, 3 anos depois, que assim, de alguma forma, Deus deixou, né, o diabo tocar na minha vida num lugar aonde eu ia sair. Porque assim, eu já tinha passado por várias coisas e nada me fez procurar Jesus. Então, aí, hoje em dia, né, eu converso e até agradeço, né? Porque, cara, se não fosse por isso, eu com certeza eu não conheceria Jesus da forma que eu conheço. Eu era católico, devoto de São Jorge, policial, cordão de ouro, e aí você já imagina. E aí, enfim, Deus deixou. Falei, cara, só tem um jeito desse cara me achar. Se eu tocar aqui na família. Porque apesar de todos os meus erros, né, o meu sonho era a minha família. Tanto que eu casei já com 34 anos. Eu achei que tivesse escolhido o caminho correto. Que eu falei, eu não posso ser como minha família. Todo mundo é separado, né? Eu falei, eu vou fazer diferente. Então, assim, eu busquei isso. E aí, quando atingiu naquilo ali, aí eu falei, caraca, ferrou. E aí eu venho buscar vamos dizer, buscar esse caminho para o Senhor me ajudar. E no final, o que Jesus queria era muito mais para mim, né? Que era conhecê-lo, né? E aí as coisas foram mudando assim, assim, muito absurdamente, né? Quem me conhece há muito tempo sabe, né? O Senhor chegou a pegar um pouquinho daquele final, mas quem me conhece há mais tempo sabe. Então, assim, encontrar os caminhos de Jesus, né? E através do Senhor, assim, por isso eu tenho uma gratidão muito grande pelo Senhor, porque certamente eu não teria achado esse caminho se eu não tivesse procurado o Senhor, porque eu estava pregando, tentando resolver meu casamento, mas Deus tinha algo muito maior para mim, que era realmente Jesus, e aí o caminho foi esse, o mais difícil possível. E às vezes eu me encontro, né, em mesas, quando o Senhor me convida, ou quando eu vou, em situações, aquela vez que o Senhor conversou comigo, Alex, eu quero conversar contigo, a situação assim para esse ano vai ser assim, assim. Aí eu comecei, agora que o Senhor falou assim, eu tomei meio em choque, aí ali no louvor, naquele dia mesmo, deve ter, sei lá, umas 3, 4 semanas, né, eu comecei a chorar, assim, falei, caramba, Deus, como que o Senhor fez para que isso acontecesse? Eu nunca chegaria, né, nesse lugar onde o pastor quer me levar, com a vida que eu vivia, né? Então, assim, as minhas amizades eram outras, o meu celular tinha outros tipos de telefones, né? E hoje eu tenho muita amizade com o pastor, lógico, tudo pelo Senhor, muitos pastores legais que a gente conhece, né? E vou continuando fazendo amizade e aí crescendo como pessoa, que era o que eu mais queria, né? Eu fazia muita coisa errada, mas eu me sentia muito mal com isso, né? Até pela minha escola de vida, né? Enfim. Mas eu sempre queria acertar. E quando hoje eu começo a ver que eu tenho acertado tanto, sabe? Tenho gerado tantas modificações nas minhas atitudes, assim, eu falo assim, caramba, é só Jesus.